Uma palavra simples, subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: Deus não desistiu de você. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo 22 e 23. Dizem assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande Deus, quero te agradecer por esse momento. Te apresento todos, a mim também, essa missão. Fica conosco. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Hoje é 7 de abril de 2026. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo: Deus não desistiu de você. E você, a senhora, o senhor que estão aí vendo no seu celular o layout da mensagem do dia, está vendo uma mulher com cabisbaixa, mão sobre a sua boca, né? E em desespero, em choro, e próximo dela está sentada na sua cama, próximo dela está a mesinha, cabeceira da cama, com a Bíblia Sagrada. Aqui, o que eu quero deixar claro é que essa mulher, ela pecou mais uma vez. Ela caiu em tentação e coisa que ela já havia caído várias vezes, inclusive no mesmo tipo de erro. E agora ela se vê desesperada e acha que não tem mais solução e que Deus não se interessa mais por ela. E a mensagem de hoje é a seguinte: talvez você precise dessa mensagem hoje. Deus não desistiu de você. Quando a pessoa cai, estou falando no sentido espiritual, e se você cair, ou se você caiu, isso não significa que você fracassou. Ah, mas Servo Jessé, eu já caí de novo em outras vezes, no mesmo erro. Olha, se você caiu, inclusive no mesmo erro, você está demonstrando que ainda está na luta, que ainda está insistindo. Ora, você caiu antes, aí agora de novo no mesmo erro, quem sabe 3, 4, 5 vezes. Mas por quê? Passou de uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes. Porque você tentou mais uma vez prosseguir e caiu. Depois levantou, tentou e caiu. Então Deus não se surpreende com as nossas fraquezas, com as suas fraquezas. Claro que Ele fica triste. Mas Deus se alegra quando a gente, você e eu, decidimos nos levantar mais uma vez. Caímos, mas não ficamos prostrados ali. O pecado tenta nos parar, mas a graça de Deus, ela está sempre, nos chamando, nos convidando, nos impulsionando para nós continuarmos na peleja. Então a mensagem para você que está precisando hoje é de não desista. Levante sua cabeça, sacuda a poeira aí, dá a volta por cima, confesse seu pecado, siga em frente. Deus ainda está escrevendo a sua história. Não vai terminar assim. Provérbios capítulo 24, versículo 16, diz que 7 vezes cairá o justo. Ele fala do justo, caindo 7 vezes. Ele não está falando de ímpio que cai 7 vezes. Não está falando de justo que caiu uma vez e deixou de ser justo, não. O justo aqui caiu, é o que eu entendo aqui, mas continuou a ser justo porque se reconciliou da primeira queda, mas caiu de novo. Ele continuou seguindo o caminho, confessando seus pecados. E assim, gente, a nossa vida, a nossa trajetória espiritual é desse jeito mesmo, é uma gangorra. Não tem super-homem, não tem mulher maravilha, né?
na primeira, carta de João, capítulo 1, versículo 9, mostra para nós que há perdão disponível para todos aqueles que caem. Basta somente confessar. João disse: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. A graça, meus irmãos, minhas irmãs, é maior do que o pecado. Já pensou se o pecado fosse muito, digamos assim, grandeza maior, sufocando a graça? Não é. Paulo mesmo fala sobre isso na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20. Ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado veio com a sua força, com o seu volume, com o seu peso, com a sua consistência, mas a graça superou isso em dobro, em triplo. Então, a graça é maior do que o pecado. Deus nos levanta quando a gente cai, e a Bíblia está aí recheada de textos bíblicos que falam sobre isso. Salmo 145, versículo 14, fala sobre isso. Que o Senhor sustém todos aqueles que caem. Deus não tem prazer na nossa queda. Tem gente que fica até sorrindo, talvez até na torcida, se você cair, né, minha irmã, né, meu irmão? Tem gente que, se você caísse, se você fracassasse, se você errasse, pecasse. Deus não olha assim. Quem olha assim é o diabo e todos os seus servidores. E o diabo não tem somente servidores espirituais, tem também servidores físicos, humanos, e muitos deles, infelizmente, dentro das igrejas, disfarçados de crentes. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé Gomes.